Olá, meninos, bom dia. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma semana de aula, tá? Hoje é a quinta semana, que vai de 22 a 26 do 3, certo? Eu trouxe uma frase aqui para vocês do Mário Quintana: o tempo não importa. Se for um minuto, uma hora, uma vida. O que importa é o que ficou deste minuto, desta hora, desta vida. Mário Quintana, né? Então, é importante aí a intensidade com que as coisas acontecem, não o tempo em que elas acontecem, mas sim a intensidade. Se for uma coisa muito intensa, não importa que ela tenha demorado apenas um minuto, né? Ou também não importa se ela demorou uma vida, o importante é a intensidade com que as coisas acontecem na nossa vida, certo? Deixa aí a frase para reflexão. Aqui embaixo tá as instruções para a atividade. E aqui eu deixo uma poesia do Manuel Bandeira, que é Vou-me embora para Passárgada. Vou ler com vocês a poesia, tá? Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginásticas, andarei de bicicleta, montarei em burro bravo. Subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. Quando estiver cansado, deito na beira do rio. Mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Passárgada tem de tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloides à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de montar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Fica aí a poesia do Manuel Bandeira, tá? Para vocês curtirem um pouco da nossa literatura. Passárgada, para quem não sabe, é um local, um lugar imaginário que o autor, que é o Manuel Bandeira, ele cria esse lugar imaginário para que ele possa viver plenamente a vida dele. Se a gente estudar um pouquinho a biografia do Manuel Bandeira, a gente vai ver que ele teve uma doença que atrapalhou ele a vida toda de fazer as coisas mais simples, mais básicas, como, por exemplo, andar de bicicleta, andar no sereno, sair à noite, fazer exercício físico. Então, ele foi privado, né, de fazer coisas básicas devido a essa enfermidade que o acompanhou durante toda a vida, né? Então, e na verdade, ele foi tuberculoso, e na época a tuberculose matava. Hoje já se tem a vacina, né? Os procedimentos médicos aí, e a doença não mata mais. Mas na época do Bandeira, essa doença matava. E ele sempre achou que ele ia morrer cedo, e acabou que ele era muito cuidadoso, enfim, ele conseguiu viver bastante. Ele morreu bem velhinho, inclusive. Então, mas ele se privou de fazer muitas coisas da vida. Então, esse poema é uma espécie de fuga, tá? Para esse lugar imaginário, no qual ele poderia fazer todas as coisas que ele teria vontade. Para essa aula de hoje, eu trouxe a correção dos exercícios da atividade da segunda semana e da atividade da terceira semana. A atividade da primeira semana não faremos a correção, porque não era só uma revisão e a gente não vai ter tempo. Então, vamos fazer hoje a da segunda semana e a da terceira semana. Na próxima semana, eu faço a correção da quarta e da quinta semana e a gente encerra, ok? Então, na segunda semana, o tema trabalhado foi substantivo, tá? Então, só para lembrar, substantivo são palavras, tudo aquilo que existe no mundo e recebe um nome é um substantivo. Então, pensa nisso. Substantivo, ele nomeia, tudo que tem um nome é um substantivo, ok?
Então, a primeira pergunta é isso, né? O que que são os substantivos, né? São palavras que... Então, a resposta é letra A, palavras que nomeiam os seres, ok? Número 2, observe atentamente o fragmento do texto sobre as tartarugas. Em seguida, sublinhe os substantivos que compõem esse trechinho, né? Então, o trechinho está aí embaixo, ó. Só as fêmeas saem da água para colocar seus ovos na areia. Então, quais são os substantivos? Fêmea, né? Água, ovos e areia, certo? Então, tudo isso existe no mundo, tá? Fêmea aqui está substituindo tartaruga, né? Então, ao invés de usar tartaruga, ele usou fêmeas, tá? Então, fêmeas, água, ovos e areia. Em determinados contextos, o fêmea vai ser adjetivo, mas nesse contexto ele é um substantivo, ok? Número 3, na passagem, existem 7 espécies de tartarugas marinhas. O termo grifado, que é marinhas, é o quê, né? Ele é um adjetivo que caracteriza o substantivo tartarugas, né? Então, tartaruga é um substantivo, marinha é uma característica desse substantivo, né? Ela pode ser marinha, ela pode ser bonita, ela pode ser tartaruga feia, bonita, tartaruga nova, tartaruga velha. Então, tudo isso caracteriza o substantivo. E todo caracterizador a gente chama de adjetivo. Número 4. Identifique no texto um substantivo próprio. Lembra que a gente falou que substantivo próprio são aqueles seres que são únicos, né? Então, Brasil só tem um Brasil no mundo, não é? Então, Brasil é um substantivo próprio. E eu pedi um substantivo composto. Substantivo composto é aquele que é formado por mais de um núcleo, por mais de uma palavra. Então, tartarugas de couro é um substantivo composto. Lembra? Beija-flor, girassol, guarda-roupa, tudo substantivo composto. Pois depende de calor externo, o substantivo calor exprime o quê? Uma sensação, uma qualidade, um estado, exprime uma sensação, né? O calor é uma sensação. No segmento, elas alcançam até 800 quilos e 1,80 metros. O pronome elas retoma uma expressão formada por artigo definido mais um substantivo. Vamos marcar. Então, se você for lá no texto, né, procurar quem que é o elas, né, procurar o elas lá no texto, você vai ver que ela está retomando. Elas são as tartarugas de couro, tá? Tem que ir lá no texto para ver e confirmar isso. Número 7, eu não marquei, né? Identifique o gênero do substantivo tartaruga. Pode marcar aí que é epiceno, tá? Quando a gente precisa, a gente vai falar um pouquinho do epiceno, dos gêneros do substantivo na aula de hoje, mesmo para complementar essa correção, ok? Então, todos, por exemplo, cobra, que eu precisar usar, por exemplo, o macaco, a macaca. Então, tem dois, tem o macaco para masculino e o macaca para feminino. Alguns substantivos não me dá essa possibilidade de ter um masculino e um feminino. Por exemplo, cobra. Não tem a cobra e o cobro, né? É a cobra macho, a cobra fêmea. Então, todas as vezes que eu precisar usar macho ou fêmea para designar um substantivo, eu chamo ele de substantivo epiceno, ok? Bom, continuando, número 8. A maior parte vive em regiões de clima quente. Assinale o substantivo cujo plural segue a regra do substantivo destacado nessa passagem. Então, o substantivo destacado nessa passagem é regiões. Então, eu posso falar cidadão, cidadões? Não posso. Cidadão, cidadãos. Vulcão, vulcões. Posso, não posso? Então, fica igual, né? Vulcão, vulcões. Capitão, capitões. Não, é capitães, né? Bênção, bênçãos, não benções, né? Então, vulcão, vulcões. Ele faz o plural igual, o regiões, ok? O substantivo superfície é acentuado porque é uma proparoxítona. Onde que está o acentinho, né?
na antepenúltima sílaba. Então, última sílaba oxítona, penúltima paroxítona, antepenúltima proparoxítona, revisando aí o que vocês já estudaram aí nos anos anteriores, tá? Número 10, o substantivo grifado compõe o sujeito da oração. Então, temos aí vários substantivos grifados, mas o único que exerce o papel aí de sujeito é tartarugas de couro, tá? Então, esse aí é a resposta. Número 2, a gente vai corrigir os exercícios daquela semana da mulher. Esses exercícios são respostas pessoais, então eu vou colocar uma sugestão, eu nem escrevi mesmo porque são respostas pessoais, mas essa resposta, ela precisa ter um lastro de coerência, ela precisa, não é porque ela é pessoal que você pode fazer de qualquer jeito, uma resposta simplista, tá? Você tem que fazer uma resposta bem elaborada, de acordo com tudo aquilo que eu falei na aula, de acordo com aquilo que do material que eu deixei para vocês estudarem nessa aula, que foi a aula da terceira semana, tá? Então, eu pergunto assim, por que existe um dia especial para comemorar a mulher, né? E, no caso, é o dia 8 de março. Na verdade, a gente comemora a Semana da Mulher, né? Então, por que existe um dia especial? Porque, entre muitos motivos, é porque a mulher, se a gente pegar historicamente, a posição social que a mulher ocupou durante toda a história, a mulher foi o elemento que mais sofreu discriminação em todos os tempos, né? Então, a gente teve o preconceito racial, o preconceito contra as religiões, na época do nazismo, o preconceito racial, a escravidão, muitos preconceitos, mas o maior de todos os preconceitos é o preconceito que a mulher sofreu e que a mulher, de acordo com o que a gente viu na aula, ainda sofre até hoje, né? E para a mulher se levantar, se mobilizar dessa situação de preconceito que ela sofreu durante todos os anos, ela precisou sair em busca dos seus objetivos, dos seus ideais, em busca da sua construção no mundo. Então, muitas mulheres, isso não veio, todos os direitos que as mulheres conquistaram não vieram de forma fácil, precisou de muita batalha, de muita protesto, as mulheres saíram na rua, mulheres morreram, mulheres foram assassinadas, mulheres são assassinadas até hoje, mulheres são violentadas, sofrem violência toda vez que elas saem em busca dos seus direitos, tá? Então, nada disso foi fácil. Chegar, a mulher poder sentar numa sala de aula, assistir aula, frequentar o mercado de trabalho, ser respeitada, ter o seu corpo resguardado, é uma série de direitos que hoje já alcançamos, vieram para a gente de forma muito difícil, muito sangue, muita morte, muita violência para que cheguemos, né? E por isso existe hoje um dia, né, uma semana para reflexão, não só para comemoração, mas para reflexão, para que isso, né, para que esse respeito, para que esse feminismo, que a igualdade entre homens e mulheres que não aconteceu até hoje aconteça, tá? Então, é mais ou menos isso que eu disse para vocês. 2, explique o que você entendeu da frase não se nasce mulher, de Simone de Beauvoir, que é um nome que a gente não pode esquecer nunca, né? Então, o que a Simone fala? Que nós não nascemos do jeito que somos, né? Que a essência, ela não precede a existência. Primeiro a gente existe, depois a nossa essência vai se construindo, os nossos valores vão se construindo, tá? Então, por que a mulher se torna uma mulher? Ela, para se tornar mulher, ela depende dos estímulos que ela recebe dentro da sociedade, né? Da cultura, de como aquela cultura, né? De como aquele país, as relações culturais, as relações sociais,
existentes ali, que jeito que é, né? Então, é essa relação social, essa relação cultural que condiciona a existência da mulher. Então, a mulher só existe porque ela recebe os estímulos da sociedade e se constrói a partir desse estímulo. E aí a gente chega na conclusão do que a sociedade é que precisa mudar, os costumes é que precisam mudar, precisa existir o costume que respeita, o costume que torna a mulher digna, que, que iguala, né, os direitos da mulher aos direitos do homem, ok? Então é isso. Aí eu pedi para vocês pesquisarem, né, quem foi Simone de Beauvoir, espero que vocês tenham aí aproveitado bastante a pesquisa, porque ela é um nome que a gente não pode esquecer jamais. Simone de Beauvoir, ela foi uma filósofa francesa e escritora também, e ela escreveu um livro chamado O Segundo Sexo, e esse livro tem mais de 1000 páginas, e ele é um verdadeiro tratado, né, de reconhecimento, de estudo, de pesquisa sobre a natureza da mulher no tempo, na história, sua construção, a psicologia, a filosofia, enfim, né? Todos os feministas, as pessoas que estudam a mulher precisam conhecer de Simone de Beauvoir, ok? Espero que vocês tenham aproveitado aí a pesquisa e nunca se esqueçam deste nome, tá? Explique o que é o movimento modernista, feminista, desculpa. Isso eu falei muito na nossa aula passada, e eu expliquei, né, que o movimento feminista é aquele movimento que existe já há algum tempo, e esse movimento foi ganhando força com os anos, e é um movimento que defende a igualdade de direito entre homens e mulheres. O movimento feminista é aquilo que trouxe, que alavancou, que elevou a mulher para o local que ela está hoje, um local de anonimato, um lugar de desrespeito, um lugar de preconceito, né? Então, para a mulher sair dessa posição social de inferioridade, ela precisou do movimento modernista. O movimento modernista foi a alavanca que realmente conseguiu trazer aí alguns direitos para nós, mulheres. E número 5, explique o que significa a frase. Então, é uma frase da Virginia Woolf, que é uma escritora norte-americana, se não me engano, inglesa, uma dessas duas coisas aí. Não sei se ela é inglesa ou se ela é norte-americana. Mas ela fala o seguinte: pela maior parte da história, anônimo foi uma mulher. O que é isso, anônimo? É anônima que não fala, que não representa, que está escondida, que tá parada, que está quieta, que está inexpressiva. Então, muitos anos a mulher não teve expressividade, não teve voz, se manteve no anonimato aí durante a história. Até a década de 1960, a mulher se manteve aí no anonimato, com pequenas, se a gente pensar na ascensão da mulher, foi muito rápido pelo pequeno espaço de tempo que ela teve para se manter. E o número 6, eu deixei o texto para vocês fazerem um resumo, ok? Vamos, então, para a atividade para a nossa aula de hoje, né? Lembra que eu falei lá no início da correção que a gente vai falar um pouquinho sobre gênero do substantivo? O que é gênero? Quando eu falo em gênero, eu estou falando em feminino e masculino. Então, gênero do substantivo, feminino, masculino, né? Bom, número 1. Gênero masculino são os nomes de homens e as suas funções. Então, por exemplo, quando eu falo João, José, Manuel, Davi, Otávio, certo? Para designar nomes masculinos, por exemplo, rei, professor, vendedor, né? E nome de animais do sexo masculino, boi, leão, cão, cachorro, cachorra, gato, né? Bom, os nomes dos lagos, dos montes, dos oceanos, dos rios, dos ventos,
fica subentendido que são masculinos, né? Então, o, e eu designo pelo artigo o também, né? O Rio Amazonas, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, tá? Número 4, nome dos meses e dos pontos cardeais, né? É masculino também. O mês, o abril, o janeiro, né? O dezembro, o norte, o leste, o oeste, que são o nome dos pontos cardeais. Agora a gente vai falar um pouquinho de gênero feminino. Vocês vão observar que a maioria das palavras, né? A nossa sociedade é tão masculina, voltando ali no Dia Internacional da Semana da Mulher, que até as palavras são masculinas, a maioria das palavras. A gente usa o masculino para se referir sempre, né? Sempre o masculino, mesmo na questão gramatical aqui. Olha, até a gramática da língua portuguesa é preconceituosa com a mulher. Então, vamos lá para o gênero feminino. São consideradas de gênero feminino os nomes de mulheres, por exemplo, Lia, Maria, Luísa, Rita, Clara, Ana, e as palavras, né? Rei, que era masculino, agora eu tenho a rainha, professora, vendedora, cantora, etc. Os nomes de animais, vaca, pata, galinha. Os nomes de cidades e ilhas, subentende que são femininos, né? A cidade de Salvador, a cidade de São Paulo, tá? A Florianópolis, a Veneza. Eu não posso falar o São Paulo, o Cristais Paulista, eu tenho que falar a Cristais, a Franca, tá? Então, gênero feminino aí, cuidado para não errar. Bom, pela terminação. Então, se termina em, a palavra termina com artigo o, masculino. Se termina com artigo a, feminino. Vamos lá. Médico, médica. Livro, masculino. Barco, masculino. Algodão, não, desculpa. Terminado em a. Livro, caneta, feminino. Bala, feminino, ok? Agora vamos para os terminados em ão, que foi o que a gente tem um pouquinho de dúvida, para fazer o plural também, né? Então vamos lá. Palavras terminadas em ão são masculinas, e algumas terminadas em ão são femininas. Por exemplo, o limão, o algodão, o balcão, masculino. Agora vamos para os exemplos femininos. A instrução, a razão, a vocação. Agora vai complicar um pouquinho, porque a gente vai falar dos substantivos. Vou até aumentar a tela aqui um pouquinho, deixa eu ver se tem jeito. Acho que não tem jeito, tá? De ampliar a tela. Mas, enfim, dá para entender aí, tá? Bom, vamos lá. Os substantivos, eles podem ser uniformes ou biformes. Os biformes é aqueles que têm duas formas, uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Os uniformes, bi significa duas, então duas formas, biformes, uma forma para o masculino, uma forma para o feminino. E os substantivos uniformes é uma forma só para dois. Então, quando eu falo assim, lembra que eu falei da cobra? Eu tenho uma forma para dois, para designar o masculino e o feminino. Então, eu preciso usar alguns artifícios para identificar, tá? Quando é feminino, quando é masculino. Vamos primeiro para os biformes, que é mais fácil, depois a gente passa para os uniformes, que é um pouquinho mais complexo, tá? Então, vamos lá. Então, os substantivos terminados em o formam o feminino com a. Exemplo, gato, eu tenho feminino gata, lobo, loba, menino, menina, tá? Agora, os substantivos que terminam em consoantes, eu vou fazer o feminino acrescentando só a letra A. Exemplo, né? Do que freguês fica freguesa, eu só ponho a letra A. Deus, eu ponho deusa. Contador, eu ponho a letra A, fica contadora. Agora, os substantivos que terminam em ão, ele forma plural diferentes, tá? Então, vamos lá, tem que ficar atento a isso. Então, mudando o final de ão para
o, a. Então, ão, né? Leitão, leitoa, patrão, patroa, ermitão, ermitoa. Trocando o final de ão para desculpa. Anão, anã, campeão, campeã, cidadão, cidadã. Então, formação do feminino, estamos falando da formação do feminino. Então, uma palavra masculina que termina em ão, e aí espertalhão, eu faço o feminino com ona, espertalhona, folião, foliona, pobre, pobretão, pobretona, tá? Fique atento aqui para a formação do feminino terminado em ão, que tem 3 possibilidades, tá? Número 5. Os substantivos terminados em or formam o feminino com acréscimo da desinência a. Então, vamos lá, exemplo, leitor, feminino, leitora, arrumador, arrumadeira, imperador, imperatriz. Você viu que também tem formas diversificadas de formar o feminino, tá? Substantivos que se referem a títulos de nobreza, tá? Duque, duquesa, barão, baronesa, abades, abade, né? Abadesa, sacerdote, sacerdotisa. 6. Substantivos terminados em e são uniformes, tem uma forma só, mas há algumas exceções em que é acrescentado a letra A ao fim da palavra. Exemplo, elefante, eu troco o E por A. Elefante, elefanta. Governante, governanta. Gigante, giganta. Bom, vamos acompanhar aqui alguns casos, né? Avô, avó. Cônego, canoniza, cônsul, consuleza, czar, czarina, frade, freira, herói, heroína, maestro, maestrina, poeta, poetisa, profeta, profetiza, rapaz, olha como o rapaz fica diferente, né? Eu posso falar moça ou eu posso falar rapariga, que é menos comum. Rei, rainha, réu, ré. Agora a gente entrou nos substantivos uniformes, que é um pouquinho mais complexo, tá? Porque eu tenho eu tenho algumas especificidades aqui quando eu falo dos substantivos uniformes. Eu tenho algumas denominações, eu chamo de epiceno, sobrecomum ou comum de 2 gêneros, tá? Então, vamos começar pelos substantivos epicenos. O epiceno, eu vou só quando eu designar animais, tá? Para animais. Então, se não for animal, não é epiceno, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho uma forma só para designar tanto o masculino como o feminino. Então, eu não posso falar o crocodilo, a crocodila, que fica errado. Então, eu preciso designar, ele é um substantivo epiceno, então, eu tenho que designar na frente a palavra macho ou a palavra fêmea. Exemplo, crocodilo macho, crocodilo fêmea. Onça, onça macho, onça fêmea. Sabiá macho, sabiá fêmea. Cobra macho, cobra fêmea, certo? Os substantivos sobrecomuns são aqueles que eu uso para designar ambos os sexos, tá? Não tem jeito de eu falo a criança, aí é o contexto que vai designar se é homem, se é masculino ou feminino. Desculpa, eu falo homem e mulher. Mas a criança não existe 2 formas, tá? É uma forma só, tanto para masculino como feminino. O que vai me designar se que está no feminino ou masculino? O contexto, né? Maria é uma criança feliz. Então, a criança aí, nesse caso, seria do gênero feminino, tá? Então, é o contexto que define. Então, criança, pessoa, testemunha, não tem outra forma, é uma forma só,
tá? Então, sobrecomum é quando eu tenho uma forma só e o contexto que vai me definir, tá? Agora, o comum, substantivos comuns de dois gêneros. Alguns substantivos, ele apresentam uma só forma para dois gêneros, mas é possível distinguir pelo emprego do artigo, tá? Então, o artista, artigo lembra do o, a, os e as? Então, artigo, o artigo o e o artigo a que vai designar para mim. Então, o artista, eu posso falar quando é para mulher, a artista. O dentista, a dentista. O jornalista, a jornalista. Ok? Então, vamos lá. Epiceno só diz respeito a animais. Crocodilo macho, crocodilo fêmea. Sobrecomum é quando é uma palavra só, um artigo só. A criança, a testemunha, a pessoa. Então, não muda de jeito nenhum. E comum de dois gêneros é quando só muda o artigo, tá? Eu deixei aqui os exercícios para vocês fazerem, né? Completa adequadamente com o artigo masculino e feminino. Então, o padrasto, tá? Então, você vai pôr se é o ou a. O pardal, a pardal. O réu, a ré, o réu. Então, tá? Coloca direitinho aí para mim. Passe as frases para o feminino, tá? O meu filho foi testemunha do caso. Minha filha foi testemunha do casamento, tá? Número 3 você vai transformar os substantivos e formar frases para cada um. Então, você vai transformar em feminino, barão, baronesa, e formar uma frase. Anão, anã, ancião, anciã, príncipe, princesa, isso por aí vai, tá? Faça como no modelo, o pianista, a pianista, o jornalista, a jornalista. Número 6, crie frases para cada um dos substantivos. E nesse aqui você vai me falar se é epiceno, comum de dois gêneros, ou sobrecomum. Lembra, comum de dois, o sobrecomum é um só tanto para masculino como para feminino. O comum de dois gêneros, o que identifica é o artigo, e o epiceno é só quando se trata de animais. Ok? Qualquer dúvida, eu estarei no plantão com vocês na terça-feira, né? Toda terça-feira, das 11 à 1 da tarde. Boa semana para todos, boa aula e até a próxima.